Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 29. Gênesis, capítulo de número 29. Enquanto os irmãos abrem, eu quero louvar a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede poder estarmos juntos essa noite para louvá-lo e também para fazermos a poderosa palavra de Deus. Louvo a Deus por ter meu pastor e pastor Gabriel, sua digníssima esposa, a sua Serena, mas essa oportunidade, todos os meus companheiros e amigos da minha retaguarda. Deus vos abençoe grandissimamente. Gênesis capítulo 29, os irmãos acharam? Versículo número 1, versículo 2 diz assim: Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Quero que você repita essa última parte para mim. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço no 3. 1, 2, 3. Versículo 3: E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis que Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, e não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Eu quero que você repita, por favor. E chegou Jacó e removeu a pedra. No 3. 1, 2, 3. Deus abençoe, podemos assentar nesse mesmo clima de adoração, porque a presença de Deus está nessa casa. Glória seja dada a Jesus. Eu acredito que, se não todos ou quase todos que aqui estão, já leu o livro do Gênesis, já ouviu alguém falar sobre o livro do Gênesis e ainda mais sobre a história desse personagem que nós acabamos de falar aqui, que é o personagem por nome de Jacó. Verdade é que a história de Jacó não começa aqui, começa um pouco atrás. E eu quero trazer como introdução um pouco da vida dos seus pais. Porque Jacó e Esaú, seu irmão, eles nasceram, mas eles são fruto de um grande milagre de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão ele está preocupado com o futuro do Isaac. Abraão está preocupado com a pessoa em que Isaac vai se relacionar. Abraão está preocupado com a esposa que ele vai ter. Então a Bíblia vai dizer que Abraão chama seu servo Eleazar e faz com que Eleazar coloque a mão debaixo da sua coxa como forma de juramento. A Bíblia vai dizer que Eleazar era damasceno. Ora, a verdade é que, devido ao tempo em que Abraão demorou para ter Isaque, chegou uma hora que parece que Abraão ele pensa que não vai acontecer. Ele tentou até colocar Eleazar como herdeiro de toda a sua fazenda, ou de todas as suas riquezas, mas isso não deu certo. A Bíblia vai dizer então que esse Eleazar, que seria o herdeiro, que agora não era mais, ele tem uma responsabilidade muito grande de ir buscar uma esposa para o filho do seu senhor, que é na verdade o Isaque. A Bíblia vai dizer que o Eleazar faz um juramento para Abraão, e nesse juramento ele ora a Deus também, faz um propósito com Deus,
E a Bíblia diz que ele partiu levando 9 camelos cheios de ouro e cheios de prata. E ele vai até a descendência. A Bíblia vai dizer que quando ele chega ali, o propósito que ele havia feito com Deus se cumpriu, porque a Bíblia diz que quando ele chega de manhã cedo com cerca de 10 camelos, tem algumas moças que estão saindo da cidade para pegar água. E a Bíblia vai dizer que ele pede de beber a uma das moças, que era Rebeca, e diz o texto bíblico que essa Rebeca não deu só de beber a ele, mas deu de beber ao camelo dele e aos 9 camelos cheios de ouro que ele trazia. Isso era uma resposta da oração. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que ele vai, conhece a família da moça, ele paga o dote, porque tinha um dote a ser pago, um preço a ser pago, e enfim, ele consegue trazer Rebeca para se casar com o filho do seu senhor, que era Isaque. Só que o que eu acho interessante é que enquanto o Eleazar está tentando trazer a noiva, está tentando, aleluia, negociar o dote, tem um moço, que é o Isaque, que está no campo. E ele está fazendo o que no campo? Ele está orando a Deus. É interessante que enquanto o Eleazar está lá, ele está aqui falando com Deus para Deus fazer alguma coisa. O que eu acho interessante é que esse moço, por nome de Isaque, ele é um moço que já tinha passado pelo altar. E eu aprendo que todo aquele que passou pelo altar, ele teve uma intimidade com Deus. Aleluia. Ora, se ele teve uma intimidade com Deus, ele conheceu o Deus de seu pai, que o livrou da morte sobre o altar. E a Bíblia vai dizer que esse moço, ele depois de conhecer o Deus do seu pai, que é um Deus de providência, que é um Deus que livra da morte, que é um Deus que brada do céu, que é um Deus que manda anjo, depois de conhecer o Deus do seu pai, ele sabe que o melhor caminho para ele conseguir os seus objetivos na vida é através da oração. Olha para alguém que está do seu lado, por favor, e diga que o melhor caminho é a oração. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele está orando, a noiva está se aproximando. Enquanto ele está orando, a noiva está se aproximando. Enquanto ele está orando, a noiva está se aproximando. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais você ora, as bênçãos de Deus se aproximam de você. Quanto mais você ora, a oração é como um imã que puxa o ferro. Quanto mais você ora, Deus está dizendo, benção, segue ele, porque ele é uma bênção. Aleluia. E a Bíblia diz que ele está orando, ele está orando, ele está orando, e de repente quem vem surgindo Eleazar com a sua, aleluia, com a Rebeca sobre o camelo. A Bíblia vai dizer que quando Rebeca vê o seu senhor de longe, ela pergunta para Eleazar, porventura aquele é o meu senhor? Eleazar responde para ela, é sim. Sabe o que ela fez, irmão? Ela se cobriu. O que eu acho interessante é que a Rebeca, ela tinha postura. A Rebeca não era como algumas moças da sua época alvoroçada, ou como algumas moças de hoje que fica dando em cima de alguns rapazes. Não, ela se cobriu, ela se preservou. E diz o texto que quando ela se aproximou, chegou perto, ela pula do camelo. Esta palavra pular do camelo quer dizer que ela se desmontou no original. Quando ela vê o amado, ela se desmonta. Quando a gente também chega na presença do amado, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, não tem estrutura rígida. Quando a gente chega aqui, irmão, a gente se desmonta. Aleluia, a gente entra com reverência, a gente adora ele, aleluia. E diz o texto então que, aleluia, acontece o casamento. Logo em seguida Sara morre. Quando Sara morre, Isaque leva sua esposa Rebeca para a tenda. A Bíblia vai dizer que ele se deita com ela, aleluia, para superar a perca ou a morte da sua mãe. Quando ele se deita com ela, ele percebe que passa o primeiro ano de casado, aleluia, e ela não gera. Passa 2 anos e ela não gera. O que é que o Isaque vai fazer? A Bíblia vai dizer que Isaque vai entrar em um propósito de oração. O Isaque, ele vai para o canto da tenda. A Bíblia vai dizer que era Isaque da idade de 40 anos, irmãos, quando ele começou um propósito de oração com Deus. Ele está percebendo que ele é portador de uma grande promessa. Que promessa? A promessa que ele possuía era que ele, aleluia, dele surgiria descendentes. E ora, se eu tenho uma grande promessa e eu creio que Deus é o Deus da promessa, o problema não estava nele, porque ele tinha uma promessa e ele percebe que o problema está na esposa. E o que é que ele vai fazer? Ele não vai debater com a esposa, ele não vai brigar com a esposa, ele não vai
chamar o melhor médico da época. Não, ele vai para o canto da tenda e ele começa a orar. Ele ora 1 ano, nada acontece. 2 anos, nada acontece. 5 anos, nada acontece. 10 anos e nada acontece. Nada da Rebeca gerar. Mas só que você está pensando que ele é como os crentes de hoje, que desiste fácil da oração? Não, ele continuou orando a Deus. E passa 11 anos e Rebeca não gera. 12 anos, Rebeca não gera. 13 anos, Rebeca não gera. O que eu acho interessante é que ele está no canto da tenda, porque o canto da tenda é o lugar de Deus se encontrar com você. Aleluia. Tem momento, irmão, na nossa vida que a gente tem que entrar debaixo do banco. Tem momento na nossa vida que a gente tem que ir para o canto da tenda. Para quê? Para falar com Deus, para tentar atrair a presença de Deus. Aleluia. Mas, irmão Gleison, eu já estou orando, já estou fazendo campanha, já estou subindo para o monte. Ô, irmão Gleison, eu tenho orado em casa e nada tem resolvido o meu problema. Deixa eu te contar uma coisa, não desista de orar, continua orando. Orou 1 ano, glória a Deus, continua, Deus vai fazer alguma coisa. 2 anos, 5 anos, glória a Deus, Deus vai fazer alguma coisa. 10 anos, 5, aleluia, Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. A Bíblia fala que passa-se 15 anos e parece que Deus não está ouvindo a oração. Deus não faz nada. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Aleluia, que a gente desiste muito fácil. A gente para muito rápido. Você quer ver? A gente é a geração do já. A gente é a geração do instantâneo. A gente é a geração do 2 minutos. Coloca lá 2 minutos. A pipoca no micro-ondas tem que estar pronto. A gente é a geração do já. Pega o miojo, 3 minutos, está pronto. É a geração do instantâneo. Aleluia. A gente manda uma mensagem para alguém no Facebook ou WhatsApp. A pessoa não responde. A gente fica agoniado. Por quê? Porque a gente queria que aquela pessoa estivesse online para responder. É a geração do já. É a geração do instantâneo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para ensinar alguma coisa a vocês. Aleluia, que tudo que vai acontecer na minha e na sua vida, ou acontece na vida do crente, não é tudo de acordo com o nosso tempo, é tudo de acordo com o tempo de Deus. Na cara, vachanda, camandória séria, tudo vai acontecer no tempo de Deus, tudo vai chegar no tempo de Deus. Não importa se passou 1 ano, 2 anos, o importante é que você permaneça crente, o importante é que você permaneça caminhando, o importante é que você permaneça andando, o importante é que você continue na presença de Deus, porque o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor para você nessa noite. De cara, vachanda, camandória, sério, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, hoje eu me preparei para pregar em outro lugar. Aleluia, só que deu tudo errado, é porque Deus está no controle da nossa história, irmão. Deus está no controle, Deus sabe que essa mensagem era para você nessa noite. Deus sabe que Ele ia trazer você aqui com o coração cheio, aleluia, de vontade de ouvir Ele falar. E Deus está me usando para falar essa mensagem para você. Aleluia, o texto bíblico diz que depois de 20 anos de oração, aleluia, Deus que é o autor e o dono da vida, aleluia, uma noite ou um dia em que o Isaac foi deitar-se com Rebeca, diz o texto bíblico que o Senhor, depois de 20 anos, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Aleluia, olha para alguém e diga: Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Parece que Ele não estava te ouvindo porque aparentemente não estava acontecendo nada. Parece que Ele não estava te ouvindo porque aparentemente, aleluia, a vitória não chegou, a porta não se abriu, aparentemente. Mas como tudo acontece no tempo de Deus, aleluia, a resposta veio no tempo de Deus. Aleluia, quando Deus ouviu a oração, Deus agiu na história de Rebeca e de Isaac. A Bíblia vai dizer que Rebeca concebeu um filho, irmão. Quando Rebeca concebeu, a Bíblia vai dizer que, aleluia, acontece algumas mudanças, como toda grávida, aleluia, o corpo, aleluia, sofre algumas mudanças, não é verdade? Quando alguém fica grávida, você logo nota, você percebe os enjoos, você percebe que o corpo vai inchando, você percebe que a barriga vai crescendo, né, Pamela? Você percebe que as coisas vão acontecendo, uma mudança no corpo, aleluia. Agora eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado, aleluia, seja um pouco chato com ele e diga assim: quando Deus ouvir suas orações, Deus fará algumas mudanças. Você pode crer nesse negócio?
E as mudanças não são mudanças que ficarão escondidas, pastor Alex. As mudanças são mudanças que se perceberão. As mudanças que Deus fará na sua vida são mudanças visíveis. As mudanças que Deus fará na sua vida são mudanças que não dá para esconder. Deus fará algo notório na vida de alguém aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Aleluia. A Bíblia diz que o tempo vai passando, o corpo vai ganhando formação, e à medida que a barriga vai crescendo, ela percebe que as crianças se mexem por demais dentro dela. As crianças, elas ficam brigando. A Bíblia fala que as crianças lutavam dentro dela, e os filhos lutavam dentro dela. Perceba isso aqui. Tem duas crianças no mesmo ventre, só que a mãe não sabe. Não existia, aleluia, hoje, aleluia, como é hoje a ultrassom. Não dava para saber o que é que estava acontecendo. Tem momento na vida que a gente também sofre como Rebeca sofreu, sabia disso? A gente vive momentos de perguntas sem resposta. A gente vive momentos de interrogações na nossa vida. A gente vive momentos onde a gente procura alguém para responder algo que está acontecendo com nós e a gente não encontra a resposta. Aleluia. E diz a Bíblia que como ela não sabia o que estava acontecendo dentro dela, por que aquelas crianças se mexiam dentro dela, então ela foi para a oração. Oh, glória. Aleluia. E enquanto ela está na oração, diz a Bíblia Sagrada, um comentário judaico por nome, aleluia, de Rumashi, diz a história que quando ela estava em oração, um dia que ela se levanta da oração e ela sai da tenda, depois dela haver perguntado para Deus o que era que estava acontecendo com ela, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Melquisedeque. Melquisedeque, como era profeta de Deus, se levanta, e diz a Bíblia que Deus vai guiando ele até que ele passa na porta da tenda do Isaac. Quando ele passa na porta da tenda do Isaac, a Rebeca sai ao seu encontro, e quando ele se encontra com Rebeca, parece que eu vejo Melquisedeque olhando para ela, apontando o dedo de profeta e dizendo: assim diz o Senhor. Aleluia. Ela tinha acabado de orar e Deus falou com o profeta e mandou o profeta ir na porta da casa dela dar a resposta da oração. Olha o que Deus faz por amor a você. Olha o que Deus faz por, aleluia, quando ele ouve sua oração. Deus movimenta os homens, Deus movimenta os anjos, Deus fala com o homem aqui, Deus manda a resposta da oração. Aleluia. E a Bíblia diz então que Deus esclarece o que está acontecendo com ela. Deus vai dizer: tem duas nações no seu ventre, dois povos diferentes, e esses povos se dividirão da sua entranha, e o mais forte servirá ao mais fraco. Ela ouviu aquilo, mas o Isaac não ouviu. Deus falou com ela, mas não falou com Isaac. Ela guarda aquilo no coração. A Bíblia vai dizer que chega o tempo do nascimento, e quando ela vai entrar em trabalho de parto, a Bíblia fala que saiu primeiro. Agora deixa eu te contar. Quando o primeiro sai, a Bíblia vai dizer que o primeiro era ruivo, e ele era tão peludo que parecia que estava vestido de pelo. Ele era muito peludo, é o Esaú. Quando ele sai, aleluia, a Bíblia fala que o pai logo olha e diz: o nome dele é Esaú. Agora deixa eu te contar uma coisa. Segundo a ciência vai dizer que todo aquele que sai primeiro, sendo um parto de gêmeos, todo aquele que sai primeiro foi gerado por último, porque ele está embaixo. Deixa eu te contar. Todo aquele que sai primeiro, ele foi gerado por último, e todo aquele que foi gerado primeiro, ele sai por último. Olha a desigualdade no nascimento, olha que coisa. Aleluia. O que eu acho interessante é que quem estava na frente ficou para trás, e quem estava atrás ficou na frente. E o que eu acho interessante é que o Esaú nasce, mas não era a vez do Esaú nascer, era a vez do primeiro, que havia sido gerado primeiro nascer, que era o Jacó. Mas só que isso não aconteceu. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Esaú nasce, aleluia, o pai olha e diz: é Esaú porque é ruivo, é vermelho. E outro texto vai dizer que ele era chamado de Edom, porque Edom significa ruivo. E diz a Bíblia Sagrada que logo em seguida, quando puxam o Esaú, agarrado ao pé do Esaú, está a mão de outra criança. E por causa disso, dão o nome da criança ou do menino. Olha só viram a mão da criança agarrando no calcanhar. Não tinha
tinham visto o rosto da criança, não tinha visto o tamanho da criança, não tinha visto a fisionomia da criança, mas só por causa da mão colocaram o nome dele de Jacó. O nome Jacó vem da palavra Yaquev. Yaquev no hebraico é calcanhar. E o nome Jacó é Yaakov. Por isso que o nome dele se chama Jacó, porque deriva do calcanhar. Quando alguém vê a mão, está dizendo, olha, já nasceu querendo puxar para baixo, já nasceu querendo impedir os outros, já nasceu querendo atrapalhar o futuro dos outros. O menino acaba de nascer e já quer puxar para baixo, olha para isso. Mas diz o texto bíblico que o Jacó nasce, o Esaú nasce, e como Caim e Abel, eles também eram diferentes. A Bíblia vai dizer que o Esaú, ele aprende a fazer arma, ele aprende a fazer o arco, ele aprende a fazer a flecha. O Esaú aprende a armar laço. O Esaú, ele aprende tudo que não presta. Aleluia, o Esaú era diferente do Jacó. O Jacó, aleluia, a Bíblia fala que o pai amava o Esaú, mas a mãe, a Rebeca, amava o Jacó. O Jacó era diferente do Esaú totalmente. O Jacó vivia dentro da tenda. O Jacó, ele gostava daquilo que é interno, mas o Esaú gostava daquilo que é externo. Você está entendendo? O Jacó, ele gostava de ficar no meio da tenda. E eu aprendo, irmãos, que tenda representa a casa de Deus, representa a santidade. No livro de Êxodo, no capítulo 19, quando Deus quis morar no meio do povo, no capítulo 24, Deus fala para Moisés, Moisés, você vai fazer um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um tabernáculo no original é Mishkan, que quer dizer tenda. Deus queria habitar numa tenda, e o Jacó gostava de tenda. Eu aprendo que tenda representa santidade, representa comunhão. Observe que o Esaú vivia nos campos, mas só que o Jacó vivia dentro de casa. O Esaú vivia caçando, mas o Jacó não. O Jacó, quando queria alguma coisa, ia no pasto, no curral, pegava o cordeiro e sacrificava. O Jacó gostava de coisa interna, o Esaú de coisa externa. O Jacó era espiritual, apesar do nome que levou, mas o Esaú era totalmente carnal. Pergunta para alguém que está do seu lado, e aí, você é Esaú ou é Jacó? Porque o Esaú gosta daquilo que tem aqui, mas o Esaú gosta daquilo que tem lá, mas o Jacó gosta daquilo que tem aqui. E o que é que tem aqui? Aqui tem presença de Deus, tem comunhão com Deus, tem glória de Deus. Oh glória, aleluia. Aqui tem conselho de Deus, é aqui que você aprende, é aqui que você cresce. Aleluia, não precisa você ficar igual Esaú por aí caçando alguma coisa, caçando novos objetivos, novos alvos, alvos que te levam para longe de casa, alvos que te levam para longe da tenda da comunhão, alvos que te levam para longe da presença de Deus. Não, aleluia, Deus me trouxe aqui nessa noite para te chamar para perto, viu Jacó? Ô Esaú, ei, fica aqui dentro, a presença de Deus está aqui, Deus te quer aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente, aleluia, no século 21, a gente é uma geração que tem casa, mas é uma geração que está perdendo lar. Existe uma diferença de casa para lar, porque casa é bloco, casa é coluna, casa é janela, casa é cimento, casa é tudo isso aqui. Casa é uma coisa, agora lar é outra, porque a palavra lar vem do latim, que é lareira. E qual o significado disso? É porque nas casas antigas, no centro da sala tinha uma lareira. Toda casa antiga tinha uma lareira. Quando o pai de família chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia depois de tomar banho e jantar era se sentar na lareira, conversar com seus filhos, com sua esposa. Isso é um lar. O lar é a comunicação, o lar é o estar perto, o lar é o estar junto. O Jacó tinha isso, Jacó tinha lar, Jacó não tinha casa. Quem tinha casa era o Esaú, quem tinha bloco, quem tinha cimento, quem tinha coluna era o Esaú. Quem não partilhava da mesa era o Esaú, mas Jacó não. Jacó gostava de calor humano, Jacó desligava o celular, Jacó desligava o Facebook. Aleluia, porque hoje parece que a gente está vendo a geração da tecnologia, e o problema é que a gente está dentro de casa se comunicando no celular. A gente está dentro de casa, morando no mesmo ambiente, mas estamos distantes um dos outros. Mas Deus não, Deus preserva sempre o Jacó dentro de casa. Deus preserva sempre alguém que valoriza a família. Deus preserva sempre alguém que valoriza a mesa, que tem comunhão, aleluia. E diz o texto que esse Jacó, certo dia, o Esaú vai caçar e não consegue nada. Então quando ele chega, aleluia, morrendo de fome,
fome. A Bíblia diz que o Jacó preparou um guisado para ele. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega morrendo de fome, ele diz: me dá esse guisado. O Jacó olha para ele e diz: se você me vender a primogenitura. O que era primogenitura? A primogenitura era o direito de ser primeiro. A primogenitura era o direito de receber a herança completa do pai depois que o pai morria. A primogenitura era o direito de receber as maiores bênçãos e profecias citadas pelo seu pai antes da morte. A primogenitura era ter Deus olhando para você constantemente. Isso era primogenitura. Mas só que o Esaú olha e diz assim: isso aqui não me vale nada. O que vale é o momento. O que vale é matar a fome que eu estou sentindo. Então me dá aqui esse prato de lentilha. Ele troca. Aí diz o texto bíblico que, aleluia, certo dia o Jacó ou o Isaac, ele está velho. O Isaac está com 136 anos. O Isaac, ele está com cegueira, porque a Bíblia fala que os seus olhos haviam se escurecido. Ele não enxergava tão bem. E qual a preocupação do Isaac? A preocupação do Isaac é que ele vai morrer. Ele está dizendo: eu vou morrer, está próximo à minha morte. Olha como eu já estou velho, os meus olhos já escureceram. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele chama o Esaú e diz: Esaú, meu filho, aleluia, eu estou velho, já estou à beira da morte, não sei o dia que vou morrer. Meu filho, por favor, toma o teu arco, tua lança e teu laço e vai para o campo. Caça alguma coisa e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Olha que interessante isso. No capítulo 27, versículo 4 está escrito: como eu gosto. Isso mostra que, aleluia, o pai amava o Esaú. Isso mostra que o Esaú, apesar de ser da maneira que era, ele sabia ainda daquilo que o pai gostava. O Esaú, ele sabia agradar o pai. Ele sabia, ele tinha uma receita, escuta, ele tinha uma receita de como agradar o pai. Irmão, é interessante essas coisas, por quê? Porque de um lado nós vemos uma pessoa que está constantemente com Isaac, que é o Jacó, mas o pai ama mais o Esaú. Por quê, irmãos, né? Às vezes a gente vê certas pessoas que vêm para a igreja, aleluia, às vezes ele aceita Jesus e Jesus começa a prosperar, começa a investir nele, começa a abençoar, abrir a porta, aleluia, a gente fala: poxa, eu estou aqui como filho, o irmão mais velho, né? Eu estou aqui há tanto tempo, aleluia, parece que o pai ama mais ele do que eu. É porque o pai sabe as dificuldades que o Esaú tem para se firmar dentro da tenda. Então o pai, ele, aleluia, sabe que ali está um vaso valoroso, um vaso precioso que Satanás está tentando tirar da sua presença. Então o pai vira e mexe, tem esses particular. Filho, vai lá, faz alguma coisa do jeito que eu gosto. Eu estou com vontade de comer aquilo que você sabe fazer, aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz. Aí diz a Bíblia Sagrada que na mesma hora o pai diz: e você traz aqui para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes de morrer. Enquanto Esaú está saindo da tenda, Rebeca estava aqui do outro lado da cortina, ouvindo a conversa do Isaac com o Esaú. A conversa então chega aos ouvidos do Jacó. A Bíblia diz que Rebeca leva a notícia para Jacó e diz: meu filho, o seu pai, aleluia, eu ouvi seu pai falando com o seu irmão. O seu pai falou para ele trazer uma caça, porque ele está pensando que vai morrer logo. Aleluia, mas só, filho, tem um detalhe: ele vai abençoar seu irmão hoje. Faz o seguinte, vai lá no campo, pega 2 cabritos, vamos matar. Aleluia, e seu pai vai te abençoar, não vai abençoar Esaú, vai abençoar você. Ele olha para a mãe e diz: mãe, tem um problema. Por quê? Porque o Esaú é diferente de mim. O Esaú é cabeludo, eu sou liso. O Esaú tem mão cabeluda. Olha minhas mãos como são, minhas mãos são lisas. Ela olha e diz: filho, fica tranquilo. Mãe, mas se meu pai ouvir a minha voz e ele me identificar, ele vai me amaldiçoar. A mãe olha e diz: meu filho, fica tranquilo. Se seu pai te amaldiçoar, a maldição dele venha sobre mim. Olha o problema que a mãe está arrumando para a cabeça. Sabe qual é o problema? É que os filhos fazem coisa errada e muitas das vezes a mãe toma a frente e diz: não, deixa que eu resolvo. Aí a mãe não dorme, a mãe não come, a mãe não consegue descansar direito. Por quê? Porque tem uma preocupação desse tamanho que o filho está causando. Talvez você esteja como Rebeca, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: Rebeca, descansa.
Você não consegue dormir. Rebeca, vai dormir, descansa. Joga esse menino na mão de Deus. Joga esse problema na mão de Deus. Pare de querer resolver tudo. Pare de querer fazer tudo. Tem coisa que você não vai conseguir resolver. É só Deus entrando na causa. Então, pelo amor de Deus, aleluia, não queira sofrer as consequências pelos erros dos filhos. Descansa! Diz o texto bíblico que a Rebeca e o Jacó preparam o guisado. Mata o animal, prepara o prato como Jacó gosta, porque Rebeca sabia como agradar o Isaac também. A Bíblia vai dizer que pegaram o pelo dos animais, que era dos 2 cabritos, colocaram nas mãos do Jacó, colocaram no pescoço do Jacó. Já pensou, será que se o Esaú era cabeludo, irmão? O pescoço dele era cheio de pelo, as mãos cheias de pelo, a ponto de o pelo do cabrito ser parecido com o pelo dele. Aleluia, a Bíblia vai dizer então que a mãe agora vai no guarda-roupa do Esaú e pega a roupa do Esaú e veste o Jacó. Então o Jacó chega dentro da tenda onde está o seu pai esperando o guisado. Está pensando, o pai está esperando o Esaú chegar da caça, mas o Esaú não chega. E enquanto o Esaú está fora, o Jacó entra. E quando o Jacó entra, o pai começa a falar com ele. A Bíblia diz que ele diz, meu pai. A Bíblia diz que o pai diz, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? A Bíblia diz que o Jacó responde, sou eu, Esaú. Mas você voltou tão cedo da caça. É, pai. Sabe por que eu voltei cedo? É porque o teu Deus tem me abençoado com a caça. Na hora que o Jacó ouviu isso, ele ficou com a pulga atrás da orelha, uma interrogação, e disse, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque em todo o texto bíblico que a gente lê, a gente não vê um Esaú falando o nome de Deus, a gente não vê um Esaú louvando, a gente não vê um Esaú glorificando, a gente não vê um Esaú crente. E quando o pai olha e ouve, aleluia, Jacó dizendo, é Esaú, e o teu Deus, ele está dizendo, tem alguma coisa errada, porque Jacó não é crente, o Esaú não é crente, Esaú não fala o nome de Deus, tem alguma coisa errada. Mas diz o texto bíblico que ele vai levando, e ele diz, é tu mesmo, meu filho, sou eu, pai. Então se é você, chegue aqui, chega mais perto para que eu te apalpe. Ó, aleluia, ele está desconfiado. E diz o texto então que o Jacó chega até próximo do seu pai Isaac, com o guisado na mão, e ele deixa o guisado lá em cima, dá as mãos para o pai. Quando ele dá as mãos para o pai apalpa e diz assim, as mãos é do Esaú, mas a voz é a voz do Jacó. As mãos, que negócio estranho, a voz é diferente, a voz é do Jacó. O que eu acho interessante, a primeira coisa que eu percebo aqui, é que quando ele entra na tenda da intimidade onde está o pai chama ele para perto. Primeira coisa, chama ele para perto. O Jacó, ele está trazendo adoração para o pai, está trazendo algo que vai honrar o pai. E o pai está dizendo, chega mais perto, Jacó. Talvez você até já chegou no culto, mas você ainda está de longe. Você está na porta da tenda, mas o pai está dentro da tenda dizendo, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, vem cá que eu quero ver se é você mesmo, vem cá que eu quero te sentir. A Bíblia vai dizer então que ele se aproxima, o pai pega na mão, só que quando o pai pega na mão, o pai pega a maneira que tocava o Esaú. Quando o Esaú chegava na tenda, como o pai não enxergava, tocava na mão do Esaú, apesar de ouvir sua voz, tocava na mão. Agora eu quero que você olhe para alguém e diga assim, hoje o pai vai te tocar diferente. Sabe por quê? Porque ele não estava acostumado com esta proximidade com o pai. Ele não estava acostumado a sentir o pai tocar daquele jeito. Mas naquele dia o pai tocou. Naquele dia ele sentiu o pai tocar diferente. Imagina o pai tocando e ele está dizendo, rapaz, é assim que o pai toca no Esaú. Rapaz, é assim que o pai... Olha como o pai faz. Olha como é as mãos do pai. Como as mãos do pai é boa. Como é bom sentir o pai tocar. Como é bom se aproximar do pai. Como é bom adorar o pai. Como é bom agradar o pai. Como é bom satisfazer a vontade do pai. Ele está sentindo o pai tocar. A Bíblia vai dizer então que o pai ainda está desconfiado. E o pai está dizendo, meu filho, se aproxima
aproxima mais. Olha o que Deus está falando para nós. Chega mais perto, se aproxima mais, entra na intimidade. Aleluia. Deus está chamando alguém aqui para oração. Deus está chamando alguém aqui para particularidade. Deus está dizendo: chega mais perto, meu filho. Aleluia. E a Bíblia diz que ele chega, e quando chega, o pai dá um beijo nele. O pai sente os pelos no pescoço, e o pai sente um cheiro. A Bíblia fala que o pai não enxergava, mas o pai ainda respirava bem. O pai não enxergava, o pai via tudo talvez nublado, não é? Mas o pai ainda cheirava muito bem. Quando ele sente o cheiro da roupa, ele diz: olha que cheiro de roupa linda, olha que cheiro de roupa limpa. O meu filho, ele está vestido com a roupa que tem o cheiro do campo que Deus abençoou. Sabe o que é que diz no original, na Bíblia hebraica? Vai dizer que o filho estava com a roupa que cheirava ao jardim do Éden. Irmão, o que representa o jardim do Éden? Paraíso. O que representa o jardim do Éden? Lugar da primeira comunhão com Deus. O que representa o jardim do Éden? Lugar da intimidade com Deus. Lugar de ouvir Deus falar. E o pai está dizendo: olha, antes do meu filho entrar na tenda, ele passou pelo meu jardim, e eu estou sentindo o cheiro daquela terra de lá. Eu estou sentindo o cheiro do Éden. Aleluia. O seu culto não começa aqui, o seu culto começa na sua casa. Aleluia. É lá que você começa a orar, é lá que você começa a adorar. Quando você chega aqui, irmão, aleluia, Deus está dizendo: eu estou sentindo esta adoração, porque ele já passou pelo Éden lá. Ele já, oh glória, você está entendendo esse negócio? De cara vachando a camandoria séria. A Bíblia diz que o pai abençoa ele. Quando Jacó sai da tenda, meu Deus, quando Jacó sai da tenda, a Bíblia vai dizer então que o Esaú chega. Só que o Esaú chega tarde demais. Então o pai olha, e a Bíblia vai dizer que o Esaú vem chorando. E ele está dizendo: pai, me abençoa, eu trouxe o guisado. Quem és tu? Eu sou Esaú. E quem é o bicho que eu abençoei? Porque tem um bicho estranho aqui, que tinha a sua mão, tinha seu pescoço, tinha sua roupa, mas não tinha sua voz. Então ele percebe que foi enganado. Jacó percebe que abençoou Jacó. E a Bíblia vai dizer, o Isaac percebe que abençoou Jacó. A Bíblia vai dizer então que o Esaú, ele chora, dá um brado amargo, mas não adianta chorar. Ele já tinha vendido a primogenitura e agora ele perdeu a vez. A Bíblia vai dizer então que o Esaú fica com ódio mortal do Jacó e ele quer matá-lo. Então Rebeca vem, instrui Jacó e diz: meu filho, olha, para não acontecer desgraça dentro de casa, vai embora, pega as suas coisas, vai embora. Só que não dá tempo, o Esaú está com muita raiva, não dá tempo dele preparar muita coisa. Então ele pega poucas coisas e sai, ele vai embora. E para onde é que ele vai? Para a casa de Labão, que mora em Harã. O Labão, ele mora a cerca de 750 quilômetros, desde Berseba até Harã. Ele está indo em direção a Harã. Irmão, 750 quilômetros percorrendo a pé, ele levaria cerca de 18 a 20 dias. Digamos que seja 20 dias. 18 a 20 dias percorrendo 750 quilômetros a pé. Irmão, cada ambiente que o Jacó vai passar é ambiente que ele não está acostumado a conviver, porque ele vivia dentro da tenda, dentro de casa, né? Mas ele errou dentro de casa e ele teve que fugir. E ele vai passando pelos ambientes, novas experiências, não é? E parece que Deus não está vendo o que ele está passando, mas ele está passando. Quem sabe passar o primeiro dia, uma semana de viagem, ele está indo a pé, viajando, sentido Harã. A Bíblia vai dizer que a história vai dizer que quando chega no 19º dia da sua viagem, ele chega em um lugar chamado Padã Harã, onde passou a noite. A noite representa problema, a noite representa dificuldade, noite representa momentos na vida que a gente não enxerga o caminho, noite representa os momentos na vida que a gente não sabe para onde está indo, ou não sabe aonde vai dar. Mas a Bíblia fala que ele chega em Padã Harã e ele vai passar a noite, porque essa noite não é permanente. Olha para alguém e diga: essa noite vai passar. Essa dificuldade vai passar, esse problema vai passar, Deus vai resolver, Deus vai te dar vitória, vai passar, aleluia. Deus está te dando um momento na sua trajetória de novas experiências, é experiência fora da tenda, é experiência fora de casa, mas essas experiências estão te levando para um lugar onde Deus está te esperando, e esse lugar não é outro lugar senão Padã Harã. Diz o texto bíblico que quando ele chega naquele lugar, aleluia, ele vê algumas pedras
pedras. A Bíblia fala que ele toma uma das pedras. Deixa eu te contar uma coisa. Quando ele chega naquele lugar, ele vê muitas pedras lá. Mas ele escolhe uma. Eu penso, como a pedra ela fica exposta ao sol, na natureza ela fica exposta ao sol. E como ela fica exposta ao sol, ela absorve o calor do sol. Quem sabe ele vai procurando e ele põe a mão em uma e diz, essa não, essa tá fria. Essa não. Porque ele sabe que para passar a noite ele tem que escolher pedra quente. Sabe por quê? Porque à noite no deserto ou no monte é muito frio, a temperatura cai. E ele está dizendo, eu tenho que escolher uma pedra quente. Ele escolhe uma pedra quente. Ele coloca como cabeceira. E sabe o que diz o comentário judaico? Que as outras pedras que estavam ali, ele levanta em roda de si. Para que se porventura, olha só irmão, isso é alguém que já está escaldado, alguém que já está viajando há algum tempo, que sabe dos macetes. Para se esconder dos animais ferozes, o que é que ele faz? Ele coloca a pedra em volta de si, para que se os animais ferozes olhasse de longe, não visse ele, via só as pedras. Aleluia. Mas enquanto ele se deita para dormir, a noite chega, o sol se põe, a Bíblia diz que ele sonhou, e quando ele sonhou, ele viu uma escada que era posta da terra ao céu. Ele vê anjos que sobem e descem, não é anjos que descem e sobem, os anjos estavam lá, os anjos estavam ao redor dele, os anjos estavam naquele lugar, e os anjos estão subindo os degraus da escada e estão descendo os degraus da escada. E parece que a visão vai se ampliando, e quando ele olha para cima, ele vê Deus no topo da escada. Sabe por quê? Porque anjo nenhum vai subir na escada sem Deus permitir. Anjo nenhum vai descer da escada sem Deus permitir. Você só vai alcançar alguma coisa na vida se Deus permitir você subir esse degrau de vitória. Se Deus permitir você galgar esse degrau. Aleluia, porque quem está no controle dessa escada, quem está no controle da tua vida, quem está no controle da história, é o Deus que está no topo da escada. Aleluia. E diz o texto bíblico que Deus começa a dialogar com Jacó, que está deitado no meio das pedras. E diz, Jacó, Jacó. Ele diz, eis-me aqui. Está vendo este lugar que você está deitado, irmão? Ele estava deitado em um lugar que ele se limitou. Ele colocou barreiras em roda de si. Ele olhava para trás, ele via a barreira do ódio. Ele olhava para trás, via a barreira do engano. Ele olhava para trás, via a barreira da mentira. Ele olhava para trás, tinha tanta barreira que impedia ele voltar. Então ele se tranca no meio das barreiras e diz, aqui ninguém me acha. Mas Deus achou ele no meio das pedras. Deus achou ele no isolamento. Deus achou ele no quarto escuro. Deus viu Jacó. E sabe qual é o caminho que Deus revelou? O caminho para se chegar no céu. Deus na emenda, cara, vaxandaraia. Ouve a séria. Aleluia. Deus hoje não vai te revelar caminhos horizontais. Deus está dizendo, hoje eu te revelo o caminho do alto e o caminho da porta dos céus abertos. Vou encerrar agora, meu Deus. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? A Bíblia vai dizer que Deus está dialogando com ele. E Deus está dizendo, está vendo essa terra que tu está deitado? Quem sabe ele pensou, essa aqui, esse pequeno pedaço de terra que eu estou deitado, Deus está dizendo, não, meu filho, se levanta aí. Desperta deste sono. Começa a olhar para o norte. Começa a olhar para o sul. O que eu tenho para você está para além dessas barreiras que você se limitou. Filho, olha para o norte, está vendo? Consegue enxergar o fim? Não, Senhor. Olha para o sul, consegue enxergar o fim? Também não. Olha para a direita e para a esquerda, consegue? Também não. O que eu tenho para você é muito mais além daquilo que você já conquistou. O que você conquistou foi só esse pedacinho aí. Foi só isso que você está deitado. Mas eu tenho mais para você. Olha para o norte. Aleluia. Deus está dizendo aqui, ei, filho, desperta. A promessa que eu tenho para você é muito maior do que tudo aquilo que você já viveu. É muito maior do que tudo aquilo que você já conquistou. O que eu tenho para você está para além dessas barreiras que te cercam. O que eu tenho para você está para além dessas muralhas que você está envolto. Deus está dizendo, se levanta hoje, Jacó, desperta do sono. Ele desperta, e quando ele desperta, sabe o que diz o texto bíblico? O texto bíblico vai dizer que despertando Jacó do sono, disse, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de
Deus. E essa é a porta do céu. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu cheguei aqui fugido, cheguei aqui falido, cheguei aqui quebrado, cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, cheguei aqui sem opção de volta, eu cheguei aqui desmotivado, eu cheguei aqui sem perspectiva, cheguei aqui sem sonho, eu cheguei aqui, aleluia, com medo do mal que me cercava, mas só que eu estou levantando hoje diferente. Sabe por quê? Porque eu sei que tem uma escolta de anjo aqui. Eu sei que aqui onde eu cheguei quebrado e falido e sem sonho, é o lugar em que eu começo a sonhar, é o lugar em que eu tenho perspectiva, é o lugar em que Deus tem degraus para me subir. Este lugar aqui é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Aleluia, pode todas as portas estarem fechadas na terra ou estar cercado de barreira, eu sei que existe uma porta aberta no céu. Sabe o que ele faz? Depois que Deus fala com ele, ele desperta do sono, ele fala todas estas palavras bonitas, ele pega a pedra. É interessante, pastor, que às vezes a gente quer largar a pedra no meio do caminho. Deus dá uma pedra para nós. E a gente está dizendo, essa pedra não vale nada. Essa pedra, nem para Deus levar para longe essa pedra de tropeço. Mas só que ele fez, sabe o quê? Ele pegou a pedra que ele havia deitado. Escute, olha o que ele fez. A pedra estava no meio das outras, não foi? Primeiro ele separou para dormir, depois ele acordou do sono, pegou a pedra de lá. Escute, colocou em um espaço só dela. Ele ergueu a pedra, olha o que ele fez com a pedra. Ele ergueu a pedra, ele pegou tudo que ele trazia, que era o azeite, deitou sobre a pedra, e agora ele olhou para a pedra e disse, você não é mais pedra. Você é casa de Deus. Você é Betel. Parece que eu vejo a minha história e a sua história. Eu e você era só mais um no meio da multidão. Eu e você era só mais uma pedra jogada que alguém olhava e dizia assim, não vale nada, é só uma pedra de tropeço. Mas a mão de Deus nos pegou porque viu em você potencial. A mão de Deus te pegou, te resgatou do meio das pedras, te trouxe para outro lugar, este lugar que você está. Ele te levantou como coluna, ele te ungiu com o Espírito Santo e diz, não é mais pedra, agora você é Betel, oh glória, você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.